Olá, meninos. Espero que estejam todos bem. Bem, a gente está aqui hoje para mais uma aulinha de física e o tema que nós vamos tratar hoje é resistores, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho de resistores, de resistência. Dentro de resistores, a gente tem vários tópicos que a gente precisa tratar, né? Começando eles pelas leis de Ohm, que são duas. Hoje eu vou falar então um pouquinho o que são resistores e resistência e vou falar sobre a primeira lei de Ohm. Na próxima semana, a gente começa a conversar sobre a segunda lei de Ohm, ok? Bem, na semana passada, né, vocês estudaram alguns efeitos da corrente elétrica e os elementos que compõem um circuito elétrico, né? Foi feito um resumo no caderno, com as páginas do livro, né? Os efeitos são bem simples, eu pedi definições bem tranquilas mesmo. E alguns desses efeitos, um desses efeitos, né, ele é utilizado aqui em resistores, que é o efeito Joule, também conhecido como efeito térmico. Também fiz um videozinho sobre efeito Joule, tá lá no Instagram do colégio, depois deem uma acessada, assistam um videozinho para vocês retomarem o conceito de efeito Joule, e na medida do possível que a aula de hoje for desenrolando, nós vamos falando um pouquinho também sobre o efeito, tá bom? Mas e aí, o que são resistores, né? Onde esses elementos são utilizados no nosso circuito elétrico? Alguém aqui de vocês já viu esses dispositivozinhos que estão aqui na tela? Então, e esses dispositivozinhos, eles são resistores, tá bom? São muito comuns nos circuitos. Deixa eu só voltar aqui. Então, esses dispositivozinhos aqui são muito comuns em circuitos elétricos, tá? Então, quando a gente abre uma plaquinha, né, de um carrinho ou de qualquer eletroeletrônico, a gente tem alguns dispositivozinhos desses com cores. Mais para frente a gente vai ver na próxima aula que essas cores elas têm significado, tá? Elas ajudam a gente a saber a resistência desses resistores. Bem, e aí, vocês já se perguntaram como é que esses aparelhos funcionam? Não só esses, a gente tem vários outros aparelhos que usam a resistência, né, como princípio de funcionamento. Então, a torradeira, o chuveiro, o ferro, né, e os outros aparelhos que têm a finalidade de esquentar, eles têm resistores como seu princípio de funcionamento. Mas vamos entender o que é isso primeiro, para depois a gente voltar e falar um pouquinho do funcionamento desses aparelhos. Então, retomando, né? O que a gente viu nas semanas anteriores? Nós vimos que a corrente elétrica em um condutor ela é consequência da aplicação de uma diferença de potencial entre dois pontos desse condutor. Como assim? As cargas elétricas elas são propriedades da matéria. Então, elas estão dentro do fio ou dentro do circuito que a gente está trabalhando. O que acontece? Só que essas cargas elétricas, né, os elétrons, eles estão em movimento desordenado. A partir do momento que a gente se aplica ali uma diferença de potencial, esses elétrons passam a ter movimento ordenado, e aí a gente tem, então, uma corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica, ela pode variar para uma mesma DDP. Então, uma mesma diferença de potencial pode gerar correntes elétricas de intensidade diferente. Mas por que isso acontece? Por conta da resistência que cada condutor oferece ao movimento das cargas elétricas. Então, nós vamos falar um pouquinho de resistência. Eu só quis voltar aqui nessa imagem, pessoal, para vocês verem, né? Aqui está simbolizando a passagem de corrente elétrica por um condutor. Então, nós temos aqui, né, os átomos desse condutor e os elétrons passando, né, eles em movimento ordenado por esse condutor, tá? Só quis mostrar mesmo a imagem em movimento para vocês terem a visualização do que é corrente elétrica. Então, vamos para o nosso conceito, né, os conceitos que eu quero trabalhar na aula de hoje com vocês. Primeiro, meninos, o que é resistência? Porque é muito comum a gente confundir o conceito de resistência com o conceito de resistor, porque eles são muito parecidos mesmo. Então, vamos começar falando o que é resistência, tá bom? Então, olha, resistência é definida como a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica, tá? Então, aqui, ó,
Palavra-chave aí para vocês anotarem no caderno. Resistência elétrica se opõe à passagem de corrente elétrica. A palavra resistência já nos diz isso, né? Que é uma dificuldade. Então, o que é resistência? É a dificuldade que os elétrons encontram de circular naquele determinado condutor. Quando um condutor é submetido a uma DDP, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é constituída de movimento de elétrons livres. Então, aqui é uma definição de corrente elétrica. No interior do movimento de elétrons livres no interior do condutor, que começam a colidir entre si e entre os átomos do condutor. Se vocês tiverem estudado direitinho os efeitos da semana passada, essa colisão entre os elétrons livres com os átomos do condutor gera um dos efeitos da corrente elétrica que eu pedi para vocês estudarem, que é o efeito Joule, também conhecido como efeito térmico. Né? Então, quando eles colidem, quando os elétrons livres colidem com os átomos do condutor, a energia cinética, que é a energia de movimento desses elétrons, é convertida em energia térmica, tá? É convertida em calor. E isso explica por que a maioria, ou todos, né, os nossos aparelhos eletrônicos, quando ligados, quando em funcionamento, esquentam. Mesmo que ele não tenha finalidade de esquentar, ele esquenta, porque é inerente ao circuito. Né? Nós temos, em todos os circuitos, nós temos cargas elétricas em movimento. Essas cargas elétricas se esbarram com os átomos que formam um condutor. Esse esbarrar faz com que a energia cinética seja convertida em energia térmica. Então, todos os nossos aparelhos esquentam. Então, por exemplo, a torradeira ela foi feita para esquentar, e isso é bom para ela. Porém, o televisor, né? A televisão, ela não é feita para esquentar. O esquentar ali não é o útil. Porém, mesmo assim, ele esquenta. Porque a resistência é algo do circuito. Tem passagem de corrente elétrica, tem colisão dos átomos, tem conversão de energia cinética em energia elétrica. Ou, desculpa, gente, em energia térmica, tá? Então, quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar o condutor. Essa dificuldade de movimento de cargas elétricas é caracterizada como resistência elétrica. Então, o que vocês têm que lembrar de resistência, pessoal? Resistência é a dificuldade que a corrente elétrica encontra de circular naquele condutor, tá? Quanto maior a dificuldade, maior a resistência. Então, resistência precisa ser associada à dificuldade, ok? E resistor, né? São duas palavras muito parecidas. Resistência e resistor. Resistência, tá? Mas nem todo circuito precisa ter um resistor. Porque o que são os resistores? Resistores, eles são dispositivos, tá? Que a gente pode acoplar no circuito elétrico. E a função deles é basicamente a conversão de energia elétrica em energia térmica. Porém, essa conversão de energia elétrica em energia térmica ocasiona a possibilidade de alterar a diferença de potencial no condutor e alterar também a corrente elétrica, tá? Então, os resistores, eles podem ser colocados no circuito e eles convertem energia elétrica em energia térmica e eles alteram a corrente elétrica e a diferença de potencial do circuito, tá? Um ou outro, eles podem alterar. O símbolo do resistor são esses dois aqui, tá bom? Pode aparecer tanto o quadradinho quanto o rachuradinho. Geralmente, os livros utilizam bastante esse aqui, tá? Mas os dois são símbolos de resistor, ok? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só colocar a fotinha aqui pro lado, para não atrapalhar a nossa leitura. Então, resistência e resistor, tá? Como eu disse, são palavras parecidas. Os conceitos se misturam bastante. A unidade é o mesmo, todo resistor tem resistência, tá? Então, cada resistor ele é denominado por uma resistência. Mas a resistência, ela está relacionada com o choque dos átomos e elétrons, tá bom? O resistor, ele é um dispositivo. Então, é como se o resistor fosse o aparelho e a resistência é o que tem em todo o circuito, inclusive no resistor, tá bom? O resistor pode ser usado para variar a corrente elétrica ou a DDP de um circuito. A unidade tanto de resistência quanto do resistor, porque o resistor tem resistência, é o ohm, tá? O símbolozinho parece uma ferradurazinha aqui, tá bom? Mas é uma letra grega, tá bom? É uma letra grega que se chama ômega, tá? Opa, passou aqui, pessoal.
Eu fui pegar a canetinha e o slide passou sem que eu queresse. Então, aqui, tá? Essa letrinha aqui é o símbolo de resistência, tá? A unidade de resistência recebeu esse nome em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, tá? Então, por isso que chama Ohm, ok? Agora, mais pra frente, a gente vai ver que esse Ohm ele tem um significado. É igual o Newton, né? Newton foi em homenagem ao Isaac Newton, mas ele tem um significado, que é quilograma, metro, por segundo ao quadrado. O ohm também tem um significado, que a gente já vai ver mais na frente, tá? Quando a gente estiver associando ele à equação. Então, pessoal, ficou claro para vocês a diferença entre resistência e resistor? A função de um resistor é... Então, a função de um resistor é variar, né, o valor da corrente elétrica ou a DDP de um circuito. Então, ele é um dispositivo implantado nesse circuito intencionalmente. Agora, a resistência, ela é uma característica de todo o circuito elétrico. Ela é caracterizada pela conversão de energia cinética em energia térmica por conta da colisão entre os elétrons que estão circulando ali, né, em movimento ordenado, e os átomos do condutor. Todo circuito tem resistência, beleza? Então, vamos aqui, pessoal. A primeira lei de Ohm, né? Então, também foi o George Simon Ohm, né? Por isso que recebe esse nome, primeira lei de Ohm. E o que essa primeira lei, ela vem nos dizer, tá bom? Que existem algumas variáveis que influenciam na resistência de um condutor, tá? Então, nós vamos ver na segunda lei de Ohm que o tamanho do circuito, a área do fio que se utiliza nesse circuito influenciam a resistência final desse circuito. Mas o George Simon, né, ele definiu os resistores como condutores ômicos e condutores não ômicos. Mais à frente, eu vou falar e vou mostrar um gráficozinho de um condutor ômico e de um condutor não ômico, mas basicamente um condutor ômico, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora, é aquele que a resistência ela é constante para todo o circuito, tá? Nós vamos entender esse conceito logo mais. Deixa eu colocar a fotinha aqui no local que não vai atrapalhar. Então, para condutores ômicos, mantido a temperatura constante, isso aqui é importante, pessoal. Nós vamos desprezar a variação de temperatura aqui nesse momento, tá? Mas a temperatura, ela influencia sim na resistência de um circuito. Quanto maior a temperatura, maior é a resistência, tá? Isso vale a pena anotar, tá bom? Quanto maior a temperatura, maior a resistência daquele circuito. Então, para condutores ômicos, se mantida a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão, a DDP aplicada. O que isso significa? Que quanto maior é a corrente elétrica, maior a DDP, ou inversamente, né? Quanto maior a DDP, maior a corrente elétrica, tá bom? Ou seja, a sua resistência elétrica é constante. Por que é constante? Se eu aumentar a resistência, se eu aumentar a DDP e aumentar a corrente elétrica, esse valor aqui, ele fica sendo constante. Se eu aumento U, o quociente aqui, a divisão deles, continua sempre dando o mesmo valor, tá? Então, isso é um resistor ômico. É aquele em que a DDP e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. Isso faz que a resistência em todo o circuito fique constante, beleza? Essa aqui é a equaçãozinha, tá? Da primeira lei de Ohm, conhecida também como Rui. É uma forma de decorar a equação, né? Então, R é igual a U sobre I, onde R simboliza a resistência e é medida em ohms. U é a DDP, tá? Que é a diferença de potencial, também chamada de voltagem em algumas bibliografias. Ela é medida em volts, tá? Que é o V. E I é a intensidade da corrente elétrica, que a gente já trabalhou, e ela é medida em ampere, tá bom? Então, o ohm, pessoal, ele significa volts por ampere, tá bom? Então, lembra que eu falei lá do Newton, né, que significava o quilograma, metro por segundo ao quadrado? Aqui, o ohm significa volts por ampere. Bem, então, olha, resistores ômicos, né, a gente considera que a temperatura é constante, e a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente elétrica.
Nos resistores não ômicos, eles não obedecem essa primeira lei de Ohm. Então, nós temos que a DDP e a corrente elétrica não são diretamente proporcionais. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse gráfico aqui, ele é reto, né? Então, à medida que um aumenta, o outro também aumenta. Então, ó, se eu pegar uma DDP maior, consequentemente, eu tenho uma corrente elétrica maior. E isso aumenta na mesma proporção. Agora, se vocês olharem o gráfico de um resistor não ôhmico, né? Cada ponto aqui, olha, não é diretamente proporcional, né? Nós percebemos aqui que a DDP aumentou, a corrente elétrica aumentou, mas isso não aconteceu na mesma proporção. O que vai acontecer? Para cada ponto do gráfico aqui que a gente pegar, então se eu pegar o ponto 1 ou o ponto 2, as resistências aqui, né, vamos chamar de R1 e aqui de R2. As resistências aqui terão valores diferentes. O que aqui não acontece. Então, a resistência 1 aqui, ela é igual à resistência 2, tá? Nesse gráfico aqui, a resistência, ela é constante. Então, a resistência 1 é igual à resistência 2. Aqui, a resistência 1, ela é diferente da resistência 2, tá bom? Porque aqui a corrente elétrica e a diferença de potencial não são diretamente proporcionais. Então, retomando os conceitos. Resistor ôhmico, DDP e corrente elétrica são diretamente proporcionais. A resistência em todo o condutor é constante. Resistor não ôhmico, a DDP e a corrente elétrica não são diretamente proporcionais, tá? E a resistência, ela varia para cada ponto do circuito, tá? Então, aqui a gente poderia usar a primeira lei de Ohm? Poderia, só que a gente teria que calcular para esse ponto, para esse, e para cada pontozinho que a gente escolhesse aqui, a gente teria que calcular a resistência, tá? Porque ela é característica desse ponto, e não do circuito inteiro. Bem, pessoal, então falamos um pouquinho, né, sobre resistor, sobre resistência. Vimos a primeira lei de Ohm, que é a formulazinha conhecida como a formulazinha do Rui. Falamos sobre a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a resistência naquele circuito. E nós temos um exemplozinho aqui para resolver sobre o assunto que a gente trabalhou. Deixa eu colocar a foto no local aqui que não vai atrapalhar a leitura. Aqui. Então, vamos lá. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é. Então, aqui nós temos as opções, né? Então, 150 sempre com a lâmpada acesa ou apagada, 300 sempre com a lâmpada acesa ou apagada, 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. 600 com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Primeiro, a gente pode fazer algumas análises aqui para já descartar algumas alternativas. Lembra que eu falei para vocês que a temperatura ela influencia na resistência? E quanto maior a temperatura, maior a resistência? Então, vocês concordam comigo que com a lâmpada acesa, a temperatura dela é maior? Então, com a lâmpada acesa, a resistência tem que ser maior do que com a lâmpada apagada. Porém, se essa lâmpada está com esses dados aqui, quer dizer que ela está acesa, né, pessoal? Ela está funcionando, tem corrente elétrica passando ali. Então, o que nós precisamos concluir? Que a resistência não vai ser igual com a lâmpada acesa ou apagada. Então, a letra A eu já não posso marcá-la, né? Porque ela está dizendo que a resistência seria 150 para as duas situações. E a gente sabe que com a lâmpada acesa a resistência é maior do que com a lâmpada apagada. Então, a letra B também não poderia ser, né? Com a lâmpada acesa ou apagada. Ele diz, então, a gente sabe que existe diferença no valor da resistência. A letra C, 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Pessoal, quando a lâmpada estiver apagada,
A temperatura dela vai ser menor. Então, a resistência também terá que ser menor. Então, também não pode ser a letra C. Vocês compreenderam? Ó, lâmpada acesa, a temperatura é maior. Quando a lâmpada apaga, a temperatura é menor. Consequentemente, a resistência da lâmpada apagada tem que ser menor do que a resistência com a lâmpada acesa, tá bom? Então, a gente fica com duas opções, entre a D e a E. 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. 600 com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Na verdade, né, até a letra E a gente consegue excluir aqui, porque ele está falando que a lâmpada apagada tem resistência maior. Então, por exclusão, por saber o conceito, nós marcaríamos a letra D, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como que faz a continha, porque nem todas as questões aparecem essa questão de lâmpada acesa, lâmpada apagada, e não dá para fazer esse princípio de exclusão. Então, vamos lá, a resolução. O que foi dado no exercício, né? Ele forneceu a DDP, que é 6 volts, a corrente elétrica, que é 20 miliamperes, e aqui está em cima do pausezinho do vídeo, mas é o R, tá? Então, nós temos o R aqui, que é a resistência, onde ele quer que a gente calcule qual que é a resistência dessa lâmpada quando ela está funcionando sobre uma DDP de 6 volts e circulando nessa lâmpada uma corrente de 20 miliamperes. O que nós precisamos lembrar aqui? Que esse mili, pessoal, ele tem um significado, né? É um prefixo do SI e ele vale 10 elevado a menos 3, ok? Então, aqui na verdade é 20 vezes 10 a menos 3. As unidades de medida estão corretas, então a gente vai jogar na formulazinha do RUI, né? R é igual a U sobre I. Então, o que nós temos, né? O U é 6, tá aqui. O I é 20 vezes 10 a menos 3. Então, nós vamos executar uma divisão entre esses valores. Então, dividindo o 6 por 20, tá aqui, ó, 6 dividido por 20. Eu tenho 0,3. Então, pessoal, eu só fiz aqui porque eu quero chamar a atenção de vocês para esses detalhes aqui. Naquele exercício da sexta semana, que eu passei para vocês resolverem, né? Que era até sobre corrente elétrica, teve muito erro na questão do expoente. Então, olha aqui, eu tenho 6 dividido por 20. Então, tá aqui, 6 dividido por 20 dá 0,3. Mas o meu expoente, que é 10 a menos 3, ele continua aqui embaixo. Então, daqui eu tenho duas opções. Eu posso transformar o 0,3 em notação científica e depois subtrair os expoentes. Ou eu posso pegar esse 10 elevado a menos 3 aqui, que está no denominador, e subir ele com o meu expoente trocado. Vocês esqueceram bastante de trocar o expoente, tá? Então, olha, se ele está no denominador, eu passo ele para o numerador, eu preciso inverter o sinal do expoente. Então, se o meu expoente é negativo, ele sobe positivo, tá bom? Então, não se esqueçam de fazer essa troca. O que aconteceu aqui, então? Ficou 0,3 vezes 10 ao cubo, né? Elevado a 3. Porém, o 0,3, ele é menor que 1. Então, não está dentro das normas de notação científica. O que nós vamos fazer aqui? Para ficar dentro das normas, né? Eu vou andar uma casa para a direita, tá bom? Então, ó, uma casa para a direita diminui. Então, eu subtraio um do expoente. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 2. Porém, se a gente voltar aqui no exercício, nós vamos ver que as respostas, elas não estão em notação científica, né? Estão no número escrito da forma aberta, no número escrito da forma normal. E é isso que a gente precisa fazer aqui, então. Então, eu tenho 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 100. Então, ó, 3 vezes 100, eu tenho 300, tá bom? E que chega na resposta que a gente concluiu lá anteriormente, que era a certa, tá bom? Então, letra D, a resistência é variável com o aumento de temperatura. Sendo assim, como a temperatura do filamento é bem menor quando a lâmpada está apagada, a resistência também é menor. Então, a resistência é 300 quando a lâmpada está acesa e menor que isso quando a lâmpada está apagada. Ok? Pessoal, anotem o exemplo no caderno de vocês, tá? Assistam várias vezes. Fiquem muito atentos à questão da notação científica, né? Porque vocês têm errado isso nas resoluções que têm me mandado.
Pessoal, por último, eu coloquei essa imagenzinha, né, só para a gente retomar os conceitos que eu trabalhei na aula de hoje. Então, ó, aqui, né, eu acho essa imagem, ela representa muito bem o que é cada um dos conceitos. Então, nós temos, né, que a corrente elétrica, que é esse carinha verde aqui, que está simbolizado como ampere, né, ela tem que andar em movimento ordenado pelo circuito. Quem faz com que essa corrente elétrica circule em movimento ordenado é o volts, que é a nossa DDP. Tá? Então, a DDP estimula os elétrons a andarem em caminho ordenado. E o Ohm, aqui, que está simbolizando a nossa resistência, ele oferece dificuldade para isso. Por isso que o carinha está com um laço aqui, né, achatando o fio, porque ele vai oferecer dificuldade para o elétron circular durante o fio, tá? Então, tentem ficar com essa imagenzinha na cabeça, ela ajuda bastante a gente lembrar de cada definição. Então, a DDP faz com que os elétrons circulem em movimento ordenado, é o que estimula esse movimento ordenado. Tá? O ampere é a unidade de medida da corrente elétrica, que é do movimento ordenado dos elétrons, e o ohm é a resistência, que oferece dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. Beleza? Bem, pessoal, então por hoje é só, tá? Eu espero que tenha ajudado. Assistam a aula quantas vezes for necessário. Se tiverem dúvidas, né, vai até o fórum, façam perguntas, não deixem para responder o fórum de última hora. Tem muita gente respondendo o fórum de última hora e às vezes comete algum erro, e aí não dá tempo de corrigir o erro. Então, quem me responde logo no início que eu posto o fórum, como eu estou acessando esses fóruns todo dia, eu já vou lá, já dou a devolutiva, né? Se tem alguma coisa errada, eu já peço para conferir, já tenho a oportunidade de me mandar certo. Então, vamos tentar nos organizar para responder os fóruns com antecedência, resolver as atividades do livro. Os fóruns são destinados a dúvidas das atividades do livro, então não conseguiu resolver alguma questão, me manda lá, né? Por mais que é um pouco mais complicado a gente explicar por meio de escrita, né? Por palavras e não falando, não estando presencial. Mas, à medida do possível, eu estou sempre tentando ajudar, estou sempre mandando as explicações pelo fórum. Então, por favor, participem, tá? Eu espero que estejam todo mundo bem, né? Se cuidando, ficando em casa, que é o principal. Quem pode ficar em casa deve ficar em casa, pessoal. Vamos se cuidar para que esse período ele passe o mais rápido possível e que a gente consiga estar lá em sala de aula de forma presencial, né? Aproveitando todo o conteúdo da forma com que ele tem que ser dado. Então, tchau, tchau. E até a próxima.